Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Veni Sancte Spiritus, veni per Maria. Estamos aqui, eu, Padre João Cláudio, no nosso curso Combatendo o Bom Combate, um curso para você, membro do canal Padre João Cláudio. Estamos na aula 18, capítulo 1, sobre as ações dos anjos e demônios, que é um artigo de Pedro Barragão, que é professor de Teologia Dogmática da Faculdade de Teologia do Ateneu Regina Apostolorum em Roma. E nós estamos iniciando, faz parte dessa coletânea aqui, que você pode comprar pela internet, organizada pelo sacerdote exorcista Padre Pedro Paulo Alexandre, da Arquidiocese de Florianópolis. E nós vamos trabalhar esse livro aqui, que fala sobre os fenômenos préternaturais, que são essas ações, as ações do mal. Então nós começamos a ver, no primeiro capítulo, a dimensão bíblica, histórica e teológica. Nós começamos nas aulas anteriores, pelas ações sobre, na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, como é que surge a palavra demônio, daimon, onde ela começa no seu sentido grego. Depois, como ela entra e ela é assumida na cultura grega. E, sobretudo, no exílio, entre 586 e 536, com a tradução dos 70 rabinos, a tradução chamada Septuaginta, ela começa a entrar na Bíblia com a conotação de espíritos malignos. Então, nós vimos o conceito nas aulas passadas do período pré-exílio, que é antes de 536, como é que o povo de Deus lidava com essa questão do mal, do demônio. E depois do exílio, até ali o período do Novo Testamento, nós começamos a falar na aula passada. Na aula passada nós falávamos que a demonologia do Novo Testamento é necessário não esquecer que a gente aqui não está falando da demonologia apócrifa, ou seja, nós estamos estudando somente dentro da Sagrada Escritura. Nós não estamos falando do livro de Enoque, nós não estamos falando das outras literaturas apócrifas intratestamentárias. É importante dizer, gente, que tem muitos conceitos aqui que é preciso que você tenha uma base, uma catequese. Você dá uma lidinha no Catecismo da Igreja Católica, dá uma lidinha na doutrina da Igreja, ou nos livros, né? Eu recomendo muito as apostilas do meu professor, Dom Estevão Bittencourt, do curso Mater Ecclesiae. Lá tem, na apostila de teologia dogmática, nós temos lá a angelologia e a demonologia. Ali você vai ter os conceitos que é importante você ter. Esse estudo, esse curso que nós estamos dando aqui no nosso canal, na verdade, é um estudo que eu estou fazendo junto com você. Para quê? Para te animar a estudar, a ler, a conhecer. E eu me lembro que na última aula, quando a gente falou do Novo Testamento, e nós falávamos aqui no Novo Testamento, tem um trecho aqui que eu fiquei muito tocado, que é o seguinte: não adianta a gente falar do demônio, falar dos seus fenômenos préternaturais, da sua ação, da ação do mistério da iniquidade, se a gente não conhece a gente mesmo, a nossa própria fé. Então é muito importante a gente aprofundar. Por isso nós estamos fazendo um outro curso, também no canal. Esse é aberto para todos, que é o Como Evangelizar os Batizados. Então nós já estamos gravando, estamos
6ª aula lá do curso Como Evangelizar. Esse curso aqui está sendo publicado para membros, acho que é de segunda, terça e quarta, e o outro vai ser também segunda, terça e quarta, não é isso? Enfim, eu queria retomar da aula passada essa questão do Novo Testamento, porque surgiram alguns questionamentos, me pediram para retomar, para ter um novo entendimento. Então, a gente está indo devagar, a gente está indo sem pressa. A demonologia do Novo Testamento, é necessário não esquecer, que a figura do demônio, ela aparece muitas vezes no Novo Testamento, sob nomes diversos: Shedim, Mazikim, Pegaim, Serim, Raha, que é o espírito maligno, Asmedai, Belial, Mastemá, que inclusive esse tem um corpo de fogo, e podem gerar. Assim, o Novo Testamento ele é apresentado como uma luta de Jesus contra os diabos. Eu assisti ontem os 2 últimos episódios de The Chosen. E é maravilhoso, muito interessante. Porque é contado para nós o início do tempo de que Jesus vai ser crucificado, o início do momento sublime daquela Páscoa, onde Cristo é crucificado, pelo olhar de Madalena. E aí é toda feita uma analogia, e eu já vou poder contar aqui, porque quando esse vídeo for publicado, já está no stream, então não vai ser spoiler, né? Mas é muito interessante o olhar de Madalena, as anotações de Madalena. Ela compreendendo o tamanho da dimensão que era a imolação, a morte de Cristo. Então, ela chama de o período sombrio. E ao mesmo tempo, os 2 episódios se passam. Primeiro, Jesus indo até o encontro de Lázaro, morto, e ela vai conversando com o Tiago Menor, que eles chamam na série de Tiaguinho, sobre se eles estavam realmente entendendo que Lázaro morreu ou estava dormindo. E aí ela fala, muito interessante, dos momentos em que ela, antes de encontrar Jesus, tinha os 7 demônios. Que ela vivia uma escuridão, uma treva. E ela fala que as trevas para ela não era ausência de luz, era algo muito maior. E ela vai contando a experiência da possessão, e que ela tinha momentos de luz. E quando ela encontra Jesus, ela encontra a luz, e tudo para ela é luminosidade quando ela se liberta. Ela vivia numa escuridão, e era uma escuridão tenebrosa. E é muito interessante isso, e como aconteceu a sua libertação. The Chosen também trabalha muito com o símbolo, com a imagem, com a metáfora. E a morte de Lázaro é a grande metáfora, aquele sinal da ressurreição de Lázaro, que prefigura a morte e a ressurreição de Cristo. Então, de fato, o que diz aqui o Novo Testamento, ele apresenta realmente, de fato, Jesus lutando com os demônios. Mas, na verdade, não é que ele está lutando contra o demônio apenas. Não. Ele está realizando a promessa. E, obviamente, ele encontra com os demônios. E esses demônios, muitas das vezes, atormentam as pessoas. É muito interessante porque a gente falou
que Jesus foi chamado de diabo. Diabo, quando a gente viu, é a causa do mal moral. Para os judeus, Jesus era um mal moral, porque estava obrigando a eles a verem a fé judaica de uma outra forma mais profunda. E eles não queriam isso. Eles não queriam deixar o status quo mudar. Porém, Jesus também encontra esses demônios que eu citei o nome aqui. E esses aparecem na paixão e reaparecem nos Atos dos Apóstolos. O termo mais frequente é daimonion, aparece 45 vezes. Satã aparece 5 vezes e diabolos 13 vezes. É interessante porque estudar a teologia bíblica é uma coisa. A Sagrada Escritura é técnica, a exegese é outra. É estudar mesmo o arcabouço técnico. Quantas vezes o termo, o significado do termo, por que o termo é colocado ali naquela língua hebraica, como é a construção do texto bíblico. Então, na Sagrada Escritura, quando você estuda a Sagrada Escritura, você vai estudar quase que a exatas da Bíblia, da Sagrada Escritura. O estilo literário, o porquê daquele termo, qual é o sentido verdadeiro daquele termo, qual é a intenção do autor, de Deus, através daquele autor, usando aquele termo. Enquanto que na teologia bíblica, não, a gente já vê o quê? A história da salvação. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco, na próxima aula.